simplificar aqui. O outro a gente guarda para depois, na próxima oportunidade. A gente tem que fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Achei interessante porque o Senhor havia colocado uma mensagem, mas Deus não estava dando revelação na outra. E a gente tinha planejado duas coisas. Agora eu estou entendendo porque Deus mostrou só um. Vai ser menor hoje. Deus ia fazer aqui nesse culto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 32. Alguém sabe quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos. Alguém sabe quem escreveu? No final eu falo. Atos 9:32. Não sei, não vou ver no final. Isso é Paulo. Quem? Já falou Paulo já. Já falou Paulo, mas não sei se é Paulo. Não deu, né? Mas até o final do curso você lembra. Aí você fala. Tá, no final do culto eu falo quem escreveu o livro de Atos. Se vocês soubessem, vocês falam aí, vai dar umas teorias de vocês aí. Todo mundo encontrou Atos 9:32? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. 9:32, tá? Atos. E achou ali certo homem chamado. Como é que é o nome do homem? Chamando quem? Enéas. Jazendo numa cama. Havia quanto tempo? 8 anos. Quanto tempo? 8 anos. O qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Verso 35. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus, glorificando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Preste muita atenção aqui. Eu quero alguns minutos da sua atenção para que a palavra do Senhor venha a ser ministrada nessa noite. Estamos em um texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Aqui você já sabe que Pedro foi um dos grandes apóstolos e um dos grandes discípulos que estavam com Cristo Jesus. Aprendeu de Cristo diretamente daquele que era o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aquele que tinha 3 títulos de sumo sacerdote, profeta e rei. E Jesus Cristo ele foi 3. Ele foi Pai, ele foi Filho e ele foi Espírito Santo. E Jesus Cristo foi rei, foi profeta e foi sumo sacerdote. E Jesus Cristo era aquele que os profetas haviam profetizado desde Abraão, de Isaac, de Jacó. E era aquele que no Antigo Testamento apareceu algumas vezes em ocasiões de teofania, manifestação de Cristo, ou manifestação de Deus ou de alguma divindade. Aqui o apóstolo Pedro, ele estava em uma cidade chamada Lida. Pedro, se você for acompanhar a história, quando chegar até aqui, em Atos capítulo 2, tem a descida do Espírito Santo. Pedro vai pregar uma palavra, um sermão, ganha 3 mil almas. Em Atos 3, existe a cura do coxo no templo de Formosa. E naquela pregação, Pedro e João estavam orando a hora nona. A Bíblia diz que era 3 horas da tarde. Todas as vezes que a Bíblia fala a hora nona, é 3 horas da tarde. Era o tempo, o calendário, o relógio judeu. Hora nona, 3 da tarde. Então Pedro sempre orava. Pedro e João sempre tinham uma vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, Deus vai me preparar para coisas grandes, não coisas pequenas. Por isso que eu bato em cima de oração. Por que eu abro o culto mais cedo para ter oração? Porque eu não quero que você seja pequeno. Eu não quero que você seja mais um na multidão. Eu quero que você seja diferente, cheio, transbordante da presença e da glória de Deus.
Mas para isso você tem que orar. Para isso você tem que ter vida com Deus. Então Pedro e João, no templo Formosa, curam um coxo. E a Bíblia vai dizer que depois de todos aqueles acontecimentos, 5.000 almas se rendem aos pés de Cristo Jesus. Primeiro sermão, 3.000 almas. Segundo sermão, 5.000 almas. Para a honra e glória do nome do Senhor. E vai acontecendo série de coisas. Paulo começa a perseguir a igreja. Atos 6, levantam-se os diáconos para trabalhar na obra do Senhor. Existem alguns diáconos que são destacados, mas eu quero passar aqui algo bem rápido sobre isso. Percebe que sempre, olha aqui para mim, percebe que sempre diante de uma pregação, ninguém dá muita bola. Eu estava lendo, estudando o livro de Atos, até chegar no capítulo 9. Ninguém dava nada. Quando eu chamava as pessoas a atenção na palavra de Deus, vou deixar para lá. Só que o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo trabalha com estratégia. Se o ser humano tem estratégia, o Espírito Santo, a estratégia dele é muito melhor do que a nossa. Porque os pensamentos de Deus é melhor do que o nosso. A Bíblia vai dizer que o que Deus fazia para chamar a atenção do povo? O que Deus fazia? Se você ler o livro de Atos 2, o que desceu e revolucionou o mundo? O que desceu? Ele desceu fazendo calmaria ou barulho? Barulho chama a atenção das pessoas, sabia? Quando é barulho, todo mundo para olhar. Então o Espírito Santo ele desce com barulho. Ele desce para trazer a promessa de Deus. Ele foi resposta da promessa que Deus falou que ia descer. Preste atenção. Quando o Espírito Santo desce, muitos foram batizados. E ali o Espírito Santo começa a povoar o Evangelho, a encher pessoas do Espírito Santo para pregar, para ter capacidade intelectual de pregar e ministrar os dons serem distribuídos para aqueles que querem uma vida com Deus, uma vida separada. Por isso que a igreja é chamada de santo. O que é santo? Separado. Deus separou você para fazer a obra dele. Você não é igual ao mundo. O mundo pensa de um jeito, o crente pensa de outro. Quem é santo pensa de outro jeito. Santo, crente não anda pela vista, anda pela fé. O mundo anda pelo que vê, o crente anda pelo que ele acredita. É diferente. E o que Deus faz? Deus começa a chamar a atenção através de 3 coisas: maravilhas, sinais e prodígios. Vou repetir de novo: maravilhas, sinais e prodígios. Sabe o que existe milagre? Milagre não é para crente. Milagre é para chamar a atenção de quem não é crente. Deus, pode ler. Quando Pedro está dando um discurso, o povo começa a ficar maravilhado, porque o Espírito Santo desce. Pedro vai começar a explicar. Pedro vai começar a falar de Abraão e vai parar em Jesus. 3.000 almas se convertem. No templo Formosa, Pedro e João estavam orando. O que eles estavam fazendo? Orando. Quando eles vão, o irmão lá pede esmola. Você não tem dinheiro, mas o que eu tenho eu te entrego, que é a presença de Deus, que é muito melhor do que dinheiro. E aquele jovem, aquele coxo, levanta. O que acontece ali? Uma cura, um milagre, uma maravilha, um prodígio. E quando aquele milagre acontece, todo mundo para. Aquele jovem começa a correr, gente, olha aquele homem que pediu esmola. O que aconteceu? Eu fui curado. Ele começa a saltar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Pedro pega o gancho daquele milagre e começa a fazer o quê? A pregar o Evangelho, a expor a palavra de Deus. Todo mundo vai parar para ouvir. Por que todo mundo parou para ouvir? Deus chamou a atenção através da cura, através do milagre. Então a cura e o milagre é para todo mundo parar e ver que Deus ainda faz milagre, ver que ainda Deus cura, ver que ainda Deus reage o ser humano. Ver que uma cura, que nas mãos dos médicos não tem milagre, não tem cura, Deus pode fazer. Porque naquele tempo, coxo não dava mais. Não tinha cirurgia mais que fazer. Quem nascesse coxo, morria coxo. E Deus fez maravilhas. Todo mundo parou, Pedro começou a pregar. Pedro, esperto como era, todo mundo está parando para olhar, vou pegar a Bíblia. E 5.000 almas se converteram. Depois disso, tem
Ananias e Safira todo mundo conhece? Tem gente que não conhece, né? Ananias e Safira, vou passar aqui uma borracha, depois eu prego sobre isso. Teve temor naquele lugar, porque teve 2 mortes em um só dia. A igreja falou assim: gente, vou me consertar com Deus, Deus mata. 2 morreram porque mentiu o Espírito Santo, morreu. Todo mundo parou, todo mundo teve temor de Deus, todo mundo ficou com medo, todo mundo teve respeito, todo mundo teve obediência, todo mundo teve reverência, porque casa de Deus é lugar de reverência, casa de Deus é lugar de temor, é lugar de palavra, é lugar que Deus fala conosco, é lugar que Deus usa os profetas, é lugar santo, é lugar separado. E Pedro pegou o gancho e pregou a palavra, e a igreja, que já era forte, se fortaleceu mais. E o povo começou a dar trabalho para o diabo. O povo começou a dar trabalho para o povo. O que é esse povo aí que prega Jesus? Aonde esse povo vai, milagre acontece, cura acontece. Irmão, no tempo de Atos, milagre era normal acontecer. No tempo de hoje, é normal? Menino, raro acontece milagre hoje. Aí vamos perguntar aqui uma coisa, que uma pergunta que não quer calar. O que era diferente de Atos para hoje? O que era diferente de Atos, que milagre era normal, acontecia direto, e hoje não acontece nada? Teu irmão falou alguma coisa aí que eu achei não. Quem falou aí? Tinha diferença nenhuma, era todo mundo ser humano, não era? Tinha algum anjo lá? Todo mundo era ser humano, não era? Qual que era a diferença? Gostei. A entrega. A igreja dividia. A igreja orava. A igreja jejuava. A igreja buscava. A igreja lia a palavra. O povo não cansava de pregar a palavra. Ah, meu irmão, aqui se pregar 2 horas, o povo dorme na igreja, baba se no chão. Pega umas kitnetes e o povo vai dormir. Não aguenta 2 horas de palavra. Povo, se você não consegue prestar atenção 1 hora de palavra, você tem que ver o que você está fazendo aí. Vai fazer um tratamento, é BH atacando, ou é espiritual mesmo. Você não está querendo ouvir mais a voz de Deus, a palavra do Senhor, alguma coisa está errada com você. Liga um alerta aí que está preocupante. Que o povo naquele tempo amava a palavra. Cura e milagre é normal. Aí Filipe vai para Samaria. Filipe desce e começa a pregar a palavra. Todo mundo olha para Filipe, mas que esse cara está pregando a Bíblia? Só que aí Filipe, aonde ele ia, o milagre acontecia. Aí o povo falou assim: rapaz, esse cara é diferente. Porque está andando aí, está tendo milagre, tendo cura. Vamos parar para ouvir. Todo mundo parou para ouvir Filipe, porque todo mundo viu que milagres acontecia. Chegava endemoniado, ele expulsava os demônios no nome de Jesus. Cego via, coxo andava. Todo mundo parou para ouvir Filipe. Filipe começou a pregar a palavra da salvação, a palavra de Jesus. O que aconteceu na cidade? Eles aceitaram a palavra com alegria e todo mundo foi batizado. Aí o povo foi batizado. Só que aí mandaram um e-mail. Mandaram alguém para mandar a mensagem: opa, lá para Jerusalém. Que os apóstolos ficavam em Jerusalém. Mandaram a mensagem para os de autoridade maior: ó, Filipe está pregando lá em Samaria, está todo mundo aceitando a palavra de Deus lá. O homem é cheio do Espírito Santo, e aonde ele vai tem cura, tem milagre, tem sinal. Até o mágico lá, Simão, até o mágico lá que fazia malabarismo lá, enganava o povo, aceitou Jesus também, porque ele ficou maravilhado. O Espírito Santo é esse que cura e faz milagres, que nem as mágicas dele fazia nada, mas o Espírito Santo fazia mágica. A cabeça do Espírito Santo fazia mágica, porque ele era novo convertido, estava tomando leitinho ainda. Depois que ele ia a palavra, ele ia se aprofundar mais, e a Bíblia diz que todo mundo foi batizado. Chamou o alto escalão, Pedro e João, para impor as mãos para receber o Espírito Santo, porque no entanto só havia sido batizado com água. Mas para descer o Espírito Santo, tem que ter alguém cheio do Espírito Santo para colocar a mão na cabeça, para que o Espírito Santo que há nele transfere o outro. E a glória de Deus se reparte. Porque Deus ele não quer a glória só para nós, ele quer repartir a presença dele com nós. Só que para repartir
querer. Aí Felipe foi para outro lugar, aconteceu outras coisas. Pedro já estava cheio da unção. Aí Pedro foi começar a andar em Lida. Chegamos aqui, Pedro está em Lida. Quando Pedro chegou em Lida, a Bíblia diz que também ele viu santos. Esses santos aqui é gente crente, gente que gosta da palavra, gente que ama ouvir a palavra de Deus. Gente santa é gente crente, crente convertido. Santo é gente crente. Na cidade de Lida, a Bíblia diz que veio também os santos que habitavam em Lida. Pedro estava no meio do povo de Deus e Pedro começou a andar na cidade. Olha que interessante. Pedro andando na cidade, achou ali um certo homem chamado Enéas. Tem gente que achava, sabia? Como que vai achar um homem na rua? Ele estava na rua, ele estava na casa, ele estava andando, a Bíblia diz que ele estava andando na cidade. Quando ele anda na cidade, achou um homem chamado Enéas. Quem colocou esse homem lá? Sempre como um ano. Quem foi, meu irmão? Um ano, não é parado. Quem colocou esse homem lá? Tem na Bíblia alguém que colocou esse homem lá? Uma pessoa? Não tem. Tem gente que precisa ter nome para ser herói. Tem gente que não precisa ter nome para ser alguma coisa na vida. Ele foi achado, colocaram ele lá. Em outras traduções, Pedro passou e viu. Tem gente que vai andar e vai ver alguma coisa. Mas esse cara parar isso aqui. E Enéas tinha 8 anos que ele era paralítico. 8 anos, imagina você, 8 anos numa cama. 8 anos sem perspectiva. 8 anos parados, sem fazer nada. 8 anos pensando assim, gente, me diga que eu vou morrer, quero morrer logo. 8 anos na cama, não pensa. Não tinha mais esperança, não tinha mais cura, não tinha mais jeito. Tem gente que está parada, tem gente que está esperando a morte, tem gente que está falando assim, pastor, minha vida acabou, pastor, não tem mais solução, não tem jeito mais. Deus ainda está falando para você, vai passar alguém cheio do Espírito Santo, vai olhar para você e vai falar assim, irmã, se levanta, Deus ainda tem compromisso contigo, se põe de pé, porque a obra de Deus é grande. Pedro estava passando, e a Bíblia diz que ele achou um homem. Deus está querendo achar alguém aqui hoje. Deus está querendo achar alguém que está parado aqui hoje, sem perspectiva, sem nada. Enéas era crente? Não sei. Há duas perspectivas aqui de ministração. Eu poderia falar que ele era crente, porque a Bíblia diz que Pedro visitou a cidade de Lida e todo mundo era santo, a cidade dos santos. O texto induz isso para nós. Só que tem gente que é crente que precisa ver milagre. Tem gente que precisa ver que Deus ainda opera para ter fé. E tem gente que não precisa ver para crer. Ele já acredita sem ele ver. E Jesus vai dizer, bem-aventurado os que não me ouviram, os que não me viram, mas creem que eu sou o Filho de Deus. Bem-aventurado é abençoar essa pessoa que não me ouviu, que não me viu, mas crê no meu nome. Ninguém viu Jesus aqui, ninguém ouviu Jesus aqui, mas a gente crê nele, porque o crente ele não anda por vista, ele anda por fé. O que é fé? É acreditar que ele existe e ele ainda faz milagre. E a Bíblia diz que Enéas foi achado. Será que Deus vai achar alguém aqui hoje? Às vezes está meio afastado, às vezes está paralítico, está parado, está sem fazer nada, está sem força. Pastor, estou sem força, pastor. Mas tem horas que a gente tem que mudar a nossa mente, meu irmão. A paralisação não é só das pernas. Se você para a mente, você para o corpo. Se você para a mente, se sua mente não tem sonhos, tem gente que já acabou de sonhar. Tem gente que já perdeu os sonhos. Pastor, eu não sonho mais. Já perguntou para alguém se a pessoa ainda sonha? Não, você sonha em viajar e fazer alguma coisa? Tem gente, não, pastor, pensando. Meu sonho já morreu. Se os seus sonhos morreram, toma cuidado, que o seu corpo também pode parar. Se você ainda tem sonhos, se você ainda tem projeto, o seu corpo ainda vive. Porque o corpo, a mente, ela induz o corpo. Se a mente é
forte, se a mente é boa, o corpo é forte, o corpo tem força. Se Jesus ainda é o cabeça da igreja, o corpo, mesmo ele estando doente, ele pode ser sarado e curado. Se Jesus ainda é o cabeça dessa igreja, ele ainda faz milagre, ele ainda realiza sonhos e projetos, ele ainda pode curar o Enéas, paralítico de 8 anos, na beira de uma rua onde Pedro passava. E Pedro estava passando, e a Bíblia diz que ele estava numa cama, jazendo numa cama, 8 anos, o qual o texto vai dizer que ele era paralítico. O texto diz que ele era paralítico. Que é uma pessoa paralítica? É uma pessoa sem movimento, é uma pessoa sem locomoção. Tem gente, Enéas aqui está paralítico, só que tem gente que anda, mas está paralisado. Espiritualmente está paralítico, espiritualmente está travado numa cama, espiritualmente já morreu. Eu quero falar algo para você aqui nessa noite. Se você está pensando em morrer, reaja. Se você está pensando em parar o ministério, está pensando em parar, acabou, reaja. Porque Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Porque quem morreu vai ser julgado depois, segundo as suas obras. Mas se você está vivo, Deus ainda pode mudar a tua história. Se você está vivo, Deus ainda tem esperança para você. Salomão vai dizer: enquanto a vida, há esperança. Salomão vai dizer: enquanto a vida, há esperança. E Deus vai dizer: eu sou a verdade e a vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Aquele que vem a mim, é nós que precisamos de Jesus. Só tem gente que acha que Deus precisa de nós. Deus precisa dele, né? Meu irmão, a igreja fala que nós somos santos. E o texto vai dizer aqui que as pessoas se converteram. Sabe converter? Converter é 5 coisas: mudança de direção, arrependimento, novo nascimento, batismo, Espírito Santo e fé em Jesus. Primeira coisa, mudança. Primeira coisa, de conversão, mudança de direção. Primeira coisa que eu tenho que converter, a minha direção. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu mentia, enganava, eu não minto mais. Se eu batia, se eu brigava, se eu xingava, eu não faço mais isso. Se eu odiava, hoje eu amo. Conversão é isso. Sabe algo que me assusta? Que tem gente que sabe o que é isso. Cansa de ouvir isso, crente, cansa de ouvir isso, sabe o que é isso. Sabe que força artificial, o diabo, o que é. Mas todo dia está lá orando e pedindo perdão pelos mesmos pecados. Sabe aquela pessoa que pede perdão? Pelos mesmos pecados. É a mesma coisa. Tem que se convertir de novo. Crentes precisam ser regenerados de novo. Ah, pastor, agora eu só pergunto: o que esse negócio é regenerado? Não chega. O que é isso, pastor, que está falando? Regenerado é um novo nascimento. Aí já está outra pregação. Está outra pregação, né, pastor? Tem gente que está na lama, sai da lama e volta. Tem gente que está no pecado, sai do pecado. Custou sair do pecado, custou virar a gente, custou consertar. Aí volta o pecado de novo. Volta para os mesmos erros de novo. Não é convertido. Tem que mudar o pensamento aqui, irmão. Você tem que mudar aqui para transformar aqui. Olha aqui para mim, vou fazer de novo. Você tem que mudar aqui para transformar aqui. Se eu mudo aqui, aqui é um reflexo. Você entendeu? Por isso que Paulo vai dizer: convertei-vos segundo a vossa mente. Paulo fala da mente. O apóstolo mais fala disso. E outra coisa, arrependimento. O que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério? O que Jesus falou para ela? Vai. O que é arrepender?
de surdo. Amém? O que é arrependimento? Eu falei que você não começa a pregar assim, ó. Aí ele está lá ligado. Gracinha. Foi tudo arrebatado aqui, já está o terceiro céu já. Tá vendo? É feio. Tá em pé. Irmão, você não estou sentindo Deus aqui. Novo nascimento. Tirar aquilo ali e nascer de novo. Para nascer de novo, eu tenho que ter compromisso com Deus. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Enéas, ele precisava entender isso. Aí ele diz, ele era paralítico, 34. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus te dá saúde. Olha o que Pedro falou. Falava assim, Jesus te dá saúde. O que nos dá saúde? O que nos coloca de pé todo dia? Não, pastor, é eu aí. Eu que acordo. Como se ela para despertar, eu acordei. Não foi Deus não. Deus me chamou, acorda. Tem gente que pensa assim. Paciência com essas pessoas que são ignorantes. Paciência. Uma hora ela vai entender. Deus nos dá saúde. Sabe o que ele está dizendo aqui? Enéas, não é eu que estou te curando. Não é eu que estou fazendo um milagre na sua vida. É Jesus. É Jesus a quem eu sirvo. É Jesus a quem eu proclamo. É Jesus aquele que me curou e me salvou. Se Ele me curou, se Ele me salvou, se Ele me libertou, Ele pode fazer também para você na sua vida. Eu era perdido, mas Ele me achou. Ele vai te achar também, né? Jesus te cura, Ele te dá saúde. E olha o que o texto vai dizer: levanta-te e faz a tua cama. Olha o que Pedro falou para esse homem: Jesus te dá saúde. Quer dizer, se você está se colocando de pé agora, é Jesus que está fazendo. Outra coisa que eu vou entender que Pedro vai dizer: levanta-te e faz a tua cama. Pedro está dizendo assim: Jesus te dá saúde, agora levanta. Porque o levantar não é Jesus, é você que tem que levantar. Ele vai te dar saúde, mas você tem que levantar. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar um sonho, um projeto, mas quem tem que levantar? Quem tem que agir na vida? Não, pastor, Deus vai me dar um emprego, e depois o emprego vai chegar na minha casa. Não vai levantar, meu irmão, levar comigo para você ver, não. Se o emprego chega na sua casa, não levanta para você ver, acorda cedo, escova os dentes, põe uma roupa bonita e vai fazer entrevista, não, para você ver se você não arruma um emprego. Quem tem que levantar esse dispor? Quem? É Jesus não? Não, Ele vai te levantar, Ele vai te dar saúde. Mas quem tem que correr atrás? Quem quer ser diabo? Quem tem que levantar e fazer o curso? Quem tem que levantar e ir à Bíblia? Quer ser diferencial? Quer ser divisor de água? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quem tem que buscar? Quem tem que orar? Quem tem que tirar um tempo de jejum? Quem tem que ler Bíblia? É nós que tem que se levantar e fazer. A gente está acostumado a Jesus fazer tudo para nós. Não, Jesus vai fazer. Jesus já orou por nós. A gente nem ora mais. Tem igreja que não precisa orar, meu irmão. Você não gosta de orar? Ah, não, pastor, orar demais. Tem igreja para você também. Tem igreja que não precisa orar. É mesmo, pastor? Que igreja que é essa? E a igreja vai falar assim: ó, não precisa orar. Jesus já orou por nós. Vamos só ouvir a palavra. Lá não precisa orar, não, tá? Se não precisa orar, por que Jesus orava tanto? Por que a Bíblia vai dizer que Jesus é um modelo para nós, de crente? Depois vou pregar um dia sobre isso aqui, sobre oração. Vou te mostrar onde todas as vezes que Jesus fazia e quando ele Jesus orava. Vou mostrar para vocês por que Jesus era diferente, por que Jesus era divisor de água, porque ele tinha uma vida de oração. E Pedro aprendeu. Pedro começou a praticar as mesmas obras de Jesus. Por isso que ele é discípulo. O que é discípulo? Seguidor. Seguidor é aquele que segue os mesmos passos de seu mestre, que faz as mesmas coisas, que tem
que o seu mestre fez como estilo de vida. Ele começa a viver as mesmas coisas, ele começa a praticar as mesmas coisas, ele começa a pregar as mesmas coisas. Pedro, antes de ele fazer qualquer coisa, sabe o que ele fazia? O que ele fazia, Mauro? Tá fácil, né? Pedro subia no terraço e orava. Pedro ia fazer qualquer coisa, eu vou orar. Ele aprendeu com quem isso aí? Ele aprendeu com quem isso aí? E por que você escuta e não faz? Tem que escuta, passou você aqui para quem não ora. Sai todo o espírito de preguiça desse irmão. Pastor, mais orar, olha, porque eu vou orar de joelho. Meu joelho dói. Você vai querer emagrecer? É fácil? É fácil, pastor, emagrecer? É fácil para a academia? Mas todo mundo quer estar bonito, quer ter corpo, todo mundo quer estar no shape, né? Mas não tem que fazer esforço, não tem que fazer atividade física. E é fácil? Não. Mas o que é bom? O resultado. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não vai ser fácil, mas o resultado vai ser bom. O resultado vai ser maravilhoso. E melhor ainda, o resultado vai ser ele crescendo e você diminuindo na presença dele. Quando mais ele cresce, mais você diminui. Quando mais ele cresce, mais você diminui. E mais o nome do Senhor é propagado. Aí vai dizer: levanta-te e faz a tua cama. O que quer fazer a cama? É ter responsabilidade. Quando você sai da sua casa, quando você faz a cama, você é alguém zeloso, responsável, que você não gosta de bagunça, que você não gosta de coisa desorganizada. Aquele que sai e faz a cama, ele é alguém que gosta das coisas certas, não gosta de fazer coisa errada. Ele é zeloso, ele é obediente, ele é submisso, ele escuta e entende o que está sendo falado, ele quer aprender. Fazer a cama significa alguém organizado, alguém submisso, alguém que tem humildade. E Deus não quer alguém soberbo, Deus quer humildade. Humilde, ele espera, ele escuta, ele vê que está errado e fala assim: é verdade, não é errado, tem que fazer melhor, eu tenho que melhorar a presença do Senhor, eu tenho que fazer assim. É verdade, isso está certo. Fazer a cama significa pessoas de responsabilidade. Pedro está falando: Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, só que você tem que levantar, se dispor e ser organizado, ser submisso à autoridade de Deus. Porque para Jesus curar é fácil, mas para você transformar de vida só depende de você. Versículo 35, último capítulo. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarón, os quais se converteram ao milagre. Engraçado que hoje a gente não vê nenhum milagre, né? Pior que não estou vendo nenhum milagre. Esse milagre todo mundo viu. Aqui, ó, e viram todos, foi algo notório. Todo mundo viu o milagre. Quando todo mundo viu o milagre, todos se converteram. Por quê? E o povo era crente. Como que converte um crente, gente? Como é que faz isso? Como é que converte um crente? Vou deixar uma pergunta no ar. Como que converte um crente? Como é que faz? Mudando aqui. Tem gente que vem para a igreja todo dia, mas é convertido. Tem gente que vem no culto todo dia, mas pratica os mesmos erros, as mesmas falhas todo dia. É crente que não é convertido. É crente que é santo, mas é carnal. É crente que é santo, mas não é regenerado. É crente que é santo, mas não é convertido. É crente que é separado, mas não é perfeito na presença de Deus. E tem pastor perfeito? Tem. Paulo era perfeito na presença de Deus.
ele era um homem de Deus, de oração, um homem de doutrina, reconhecia suas falhas, suas limitações e dependia de Deus. Isso nos torna perfeitos diante do Senhor. Perfeito não é alguém que nunca vai errar, não. É alguém que o erro, que o pecado vai ser acidente. Porque tem gente que projeta, né? Pecado tem que ser projetado. Pecado tem que estar longe de você. E se acontecer, é acidente. Acidente de percurso. É acidente. Acidente tem como prever? Se acontecer acidente, aqui que a gente faz, pastor? Ora e chora e pede a Deus perdão. É isso que não volte a praticar mais. Não volte a fazer aquilo mais. Aí você vai ser um crente convertido. Vai começar. Porque a gente pode bater palma, não. Que nem a gente fala, a gente elogia, dá um problema. Tem um time bem, né? Aí não vai elogiar, não faz. Meu Deus do céu, eu fui elogiar o irmão. Ela vai ficar calada, gente. Uma boca abençoada dessa, eu fui falar isso aqui. Um negócio para tirar a gente da presidência dessa boca, é a língua da gente. É difícil. Por isso que o Tiago fala que a língua é um órgão pequeno, mais difícil de dominar. E sabe o que o Tiago fala? Se você domina a língua, não, vou falar aqui um negócio aqui bom aqui. Se você dominar a língua, você é um varão perfeito. Olha, tá vendo? Isso não é perfeito ainda. Mas não domina essa língua. Se a gente dominar a língua, você vai ser perfeito, olha. Eu vou acabar o culto aqui te dando uma coisa para você fazer: dominar a língua. Aleluia. Glória a Deus. Eita, irmão. Deixa eu olhar para os irmãos aqui. Esse irmão ficou até triste agora, acabou até os glórias. Glória a Deus. Só não volta, que está ali firme com glória. Tá vendo? Está começando a melhorar. Então, a língua, se você dominar, é perfeito. Tá vendo? Coisa boa? E a Bíblia diz que Pedro foi usado por Deus e Enéas foi curado. E o povo se converteu ao Senhor. A cura, ela é boa. Mas o que adianta eu ser curado e não ser convertido? O que adianta eu ser curado de Jesus e eu ficar? Adiantou alguma coisa? Adiantou eu ser curado? Não. A cura é para o nosso corpo, mas a transformação ela tem que ser da nossa mente. Se eu entender isso, eu vou ser curado em todas as áreas da minha vida. Amém? Se coloque bem, nosso Senhor Jesus.